pessoal, nós estamos de volta agora com Bastidores do Poder. A gente vai falar de um assunto que parece ser queixo duro, mas a gente vai tentar fazer esse assunto aqui uma coisa mais leve para todo mundo entender do que a gente está falando. É sobre desoneração da folha de pagamento que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. E quem vai falar conosco vai ser o advogado Eduardo Gonzaga, desculpa. Isso. Eduardo, muito bom dia para você e muito obrigado por ter aceitado o convite e falar conosco aqui acerca esse capítulo aí da desoneração que vem há um tempo já, né? Sem dúvida. Bom dia a todos. Obrigado, Zezé. Obrigado, Rose. Essa questão da desoneração da folha, ela é um assunto que vem sendo muito debatido nos últimos meses. Existem vários setores da economia que vinham pleiteando a manutenção dessa desoneração. Essa desoneração, ela é uma opção que determinadas empresas de determinados setores podem optar no início de cada ano para deixarem de recolher a contribuição patronal sobre a folha de salários, passando a recolher essa contribuição com base num percentual da sua receita. E por que ela é interessante nesse aspecto para as empresas? Porque a alíquota que foi estabelecida para a receita, ela é bem menor do que a alíquota para a folha. Então, nós temos vários setores que se beneficiam disso já desde 2012. Era até um número maior de setores, chegaram a ser mais de 50 setores, hoje são 17. Mas, em geral, a gente pode vou aqui colocar alguns setores que se beneficiam dessa modalidade de recolhimento. Setor de couro, setor calçadista, confecção, setor têxtil, aves e suínos e derivados, tecnologia da informação, call center, transportes de carga e também construção civil. Então, são setores que o governo entende que empregam muito. Na verdade, são setores que, de fato, empregam bastante. Portanto, quando essa desoneração foi criada, foi exatamente para estimular a empregabilidade, para que as empresas pudessem ter um custo tributário previdenciário menor, fomentando, assim, a contratação de mais empregados. Em termos de política fiscal, eu pessoalmente entendo que não é a melhor política fiscal, porque você acaba privilegiando determinados setores em detrimento de outros. Eu acredito que o grande ponto aqui seria termos uma reforma tributária que readequasse essa distribuição da carga tributária para que todos os setores possam também, vamos dizer, pagar os tributos de uma maneira equitativa de acordo com a sua capacidade contributiva. Porém, nesse momento, a prorrogação que o Congresso já aprovou na Câmara está indo para o Senado, o projeto de lei, é o projeto de lei 2541 de 2021, com a aprovação dessa desoneração até o final de 2023. E eu acredito que seja positivo seja positiva essa prorrogação, muito pelo contexto econômico e político que a gente vive nesse momento, né? A gente vai entrar num ano eleitoral, a gente está com uma inflação muito alta, os custos subindo demasiadamente, tem ainda um nível de desemprego muito elevado, não se sabe quando vai cair, portanto, a manutenção de um regime de pagamento que beneficie esses setores é bom para que esses setores possam se programar. Eduardo, uma das questões para poder desonerar a folha de pagamento é a geração de empregos, né? E ontem, inclusive, essa questão ela entrou no debate lá da comissão. O relator falou que se não fosse, não se prorrogasse esse benefício, 3 milhões de pessoas ficariam desempregadas, o que foi considerado um exagero pelos próprios colegas. Como que a gente sabe efetivamente se as empresas, que a carga tributária é muito alta para as empresas, nós estamos de acordo, ok? É realmente isso mesmo. Mas como a gente sabe que, de fato, houve uma geração de empregos que possa beneficiar o país em relação a abrir mão, por exemplo, de 8 bilhões de impostos por ano?
efetivamente, uma relação direta para isso, só verificando com o tempo se houve ou não incremento na empregabilidade. Nesse momento, nós não temos como saber. E em termos de política fiscal, Rose, eu tenho absoluta convicção de que não é a melhor política fiscal. A gente não pode ter uma desoneração de folha, privilegiando determinados setores, e outros setores, por exemplo, pagando uma folha, uma contribuição muito maior, tá certo? Só acho que é positivo no momento, mas veja, tem que ser revisto. Não acho que isso é o fator determinante para geração de emprego, não. Eu acredito que o fator determinante de geração de emprego é uma redistribuição efetiva de carga tributária, reforma administrativa, quer dizer, uma conciliação de uma série de medidas que possam estimular o desenvolvimento do mercado. E aí, quando eu falo mercado, eu nem me preocupo com o mercado financeiro, não. Porque eu acho que a gente fica sempre muito pautado em mercado financeiro. Não é isso. É mercado de trabalho. Efetivamente, é geração de emprego, condições positivas de economia, de consumo, para que possam ser gerados mais empregos. Que merece uma reforma, merece até uma adaptação para que a carga seja redistribuída de maneira muito mais equitativa, eu não tenho dúvida disso. Portanto, como política fiscal, não é o melhor caminho, porque essa renúncia fiscal, ela já vem impactando as contas do governo há muitos anos. Porque essa desoneração... Pois não. Então, você falou dessa renúncia fiscal, né? Há especialistas aí que fazem as contas e dizem que o Brasil abre mão aí de 300 bilhões ao ano em práticas do tipo dessa, né? Da desoneração, que são práticas de incentivo. E aí tem Zona Franca de Manaus e muitas outras coisas. Assim... Para você, essa questão aí da folha, da desoneração da folha, é só essa que você condena, assim, em termos, né? Ou esses outros tipos de incentivo também você considera nefastos? Olha, não é um tema, obviamente, para uma resposta, vamos dizer, definitiva. Muito tem que ser ouvido, inclusive, das empresas que estão na Zona Franca lá há muitos anos. Claro que existem as diferenças regionais, tudo isso foi, por exemplo, o caso da Zona Franca de Manaus foi um estímulo ao desenvolvimento daquela região do Brasil. Então, eu não sou completamente contrário a estímulos pontuais. O que a gente efetivamente não pode ter é uma guerra fiscal, que é o que a gente encontra, por exemplo, com o ICMS, que estados... concedem benefícios muito grandes para estimular que as empresas, né, ou que vão se instalar lá nesses respectivos estados. Isso já tem, de uma certa forma, melhorado, com a tributação no destino. Então, eu acho que a base do nosso sistema tributário ela deve estar assim, pautada na tributação e na arrecadação. Aí sim você redistribui isso de uma maneira competente, tá certo? Para todos os níveis de governo, né? Municipal, estadual e federal. E a gente tem um problema sério, porque o Pacto Federativo no Brasil dá poder de tributar para municípios, para estados e para a União Federal. Então, em princípio, o ideal seria ter o que a gente chama de neutralidade fiscal. Menos benefícios, tá certo? E uma redistribuição de carga em cima do que é arrecadado. Mas não dá para se descartar também, como a gente está ainda no momento de debate, que eu acho que é válido, tem 2 propostas de reforma tributária hoje correndo no Congresso, apesar de eu achar que elas vão ficar para depois da eleição, de ter que ouvir pelo menos alguns pontos específicos, por exemplo, de Zona Franca de Manaus. Mas restringir grande parte dessa renúncia fiscal, não tenha dúvida. A própria lei de responsabilidade fiscal já dá uma limitação a isso, porém não é tanto respeitada, tá certo? Nem mesmo pelos tribunais de contas, eventualmente, ou pelo próprio judiciário. Mas eu defendo, sim, que temos que ter uma readequação desses estímulos, que alguns são muito exagerados. Eduardo, a gente teve, aqui no início desse segundo semestre, tramitando aí na Câmara, depois aprovado na Câmara e que seguiu para o Senado e está lá, com o Rodrigo Pacheco sentando em cima, não foi uma reforma tributária, na verdade, mas foi reforma do IR e tudo mais.
E o que nós ouvimos aqui quando chamamos pessoas para falarem sobre esse projeto, foi um projeto que veio do Executivo e que recebeu um montão de emenda e foi inteirinho retalhado e tudo mais, é que, do jeito que foi aprovado, seria um problema imenso, especialmente porque dava aí privilégios para profissionais liberais, me desculpe você, né? Muito, assim, de forma inacreditável, que o lobby tinha ganhado e tinha ganhado feio. Como é que você viu esse projeto e como que você vê a decisão do Senado de não votar isso daí? Olha, eu acho que o projeto foi inoportuno e também não teve, mais uma vez, o debate adequado. Eu acredito que uma reforma tributária ela não deve ser levada em consideração, mesmo que ela venha a ser implementada em fases, tá? A gente tem 2 projetos de reforma tributária muito mais avançados e estudados, inclusive pelo setor acadêmico, tá certo? Que é o projeto de lei 45, que é do Baleia Rossi, e o projeto de lei 110 no Senado, que falam sobre unificação, redução de número de tributos, unificação de sobreposições tributárias sobre o consumo. E aí, no meio do caminho, veio essa proposta da reforma do imposto de renda, que de fato não seria bem uma reforma, né? Ela é uma alteração na legislação ordinária, e por isso que o governo federal tentou emplacar essa reforma, fazendo com que, num primeiro momento, fosse tributado o dividendo, esse era o principal aspecto dessa reforma. Aí teve uma gritaria muito grande do setor empresarial, e começamos novamente a ter os lobbies. Olha, então o meu setor deve ser menos tributado porque eu tenho a minha situação aqui específica diferente do outro setor. Isso não pode acontecer numa reforma tributária, que é o que aconteceu, exemplificando, com a desoneração da folha. No fundo, a desoneração da folha entrou para 50 setores, porque era para menos na época da Dilma, e os setores foram, eu também preciso, e foi sendo aumentado, a ponto de causar um desencaixe de receita para o governo federal enorme. E aí começa, então, a ter uma redução do número de setores privilegiados, né? O nome pode parecer até muito forte, mas é isso, né? No fundo, acaba sendo um privilégio fiscal. E aí você continua a ter toda essa política de toma lá da cá dentro do Congresso para os setores, tá certo? Eu não acho que a gente tenha hoje, depois de tudo que a gente passou nessa última década e agora com a Covid aqui, que seria hipócrita e é errado, efetivamente, não é apenas hipócrita. Falar, mas o meu caso como advogado profissional liberal, eu mereço pagar menos tributo do que outro setor. Não acho que é por aí. Eu acho que o caminho é que as boas cabeças do Brasil possam se unir dentro de um cenário que possa ser produtivo. Eu não sei se é esse de agora, eu acho que talvez seja... Acho que não é agora. Pós-eleitoral, e efetivamente olhar as propostas que já foram estudadas. Tem propostas muito sólidas dentro do Congresso, que trabalham neutralidade fiscal, que trabalham readequação de alíquotas. Tem que haver, de fato, readequação de alíquota, tá certo? Tem que ter tributação. O lucro presumido no Brasil não sofre alteração pela inflação há décadas, como também e isso aumentaria a arrecadação do governo, não precisaria nem tributar dividendo, basta readequar com a inflação do período. Outro ponto que é fundamental e que precisa ser revisto sempre é a tabela do imposto de renda da pessoa física. Tá certo? Que é outro ponto que agora parece que vai ser destacado lá no Congresso, pelo menos para ser levado em consideração. Mesmo assim, o aumento proposto não acompanha a inflação do período. Então, quer dizer, é realmente um ponto fundamental. Agora, essa reforma que tinha sido proposta pelo governo do imposto de renda, ela causaria um desconforto enorme no setor empresarial, que também tem que se considerar o seguinte: para ter uma reforma tributária, não adianta também só ter a concessão ou a visão de abrir mão de receita do governo. O setor privado também vai ter que contribuir com a parte dele. Porque a gente ouve o tempo todo, né, Rose? Todo mundo quer a reforma tributária. Mas quando a reforma tributária ela abrange o cara, não. Então, como é que você faz uma reforma tributária só com o outro? E a gente precisa fazer... Desculpa, nós precisamos fazer a reforma tributária, porque essa história de subsídios
e ficar privilegiando alguns setores, ela é nefasta para a receita do país, ela é injusta, porque aquele que tem o lobby, aquele que é organizado, ele consegue ter um resultado melhor. Agora, você acha, Eduardo, que no Brasil a gente vai conseguir efetivamente fazer uma reforma tributária? Por que eu pergunto isso? Porque a gente ouve há anos de uma necessidade de reforma tributária e nunca acontece. Essa é a primeira pergunta. A segunda é, o maior problema do imposto nosso é o consumo, é o imposto sobre o consumo no Brasil? Bom, em termos de termos uma reforma tributária, não é algo simples. Eu acho que está maduro, está muito mais maduro do que, por exemplo, há 10 anos atrás, tá? Eu acho que assim, a gente tem que achar o nosso sistema, achar um modelo de tributação que seja mais adequado até mesmo ao mercado internacional, para que o Brasil possa ser visto como um país que tenha uma instituição com segurança jurídica para investimento. Então, primeira coisa é isso, quer dizer, quando a gente entra na questão do lobby, você vai sempre ter aquele investidor estrangeiro que pisa aqui no Brasil e vê que tem algum setor que se privilegia e ele fica frustrado e vai embora do nosso país, e o maior ativo que nós temos é o nosso povo, que é tão bom e consome tanto. Então a gente realmente precisa, tem desafios importantes, Pacto Federativo é um deles, como acomodar os interesses de municípios, estados e União nessa conta, tá certo? Isso tudo precisa ser realmente bastante conversado. E aí vamos para a questão da tributação do consumo. Tributação sobre o consumo, de fato, no Brasil, ela é muito pesada. A gente tem visto aí a energia elétrica, que é um tema recorrente, agora com a inflação. A alíquota, em média, de energia elétrica para o consumidor final é de 25%. É um item essencial. E você encontra, por exemplo, outros produtos de consumo com alíquotas menores, 18%, e que são, às vezes, até supérfluos. Então, veja, tem que ter realmente toda essa readequação também da contribuição, da tributação sobre o consumo. E mais uma razão para isso, Rose, você tem, sobre o consumo, acaba incidindo PIS, COFINS, IPI, eventualmente imposto de importação, ICMS e ISS. Quer dizer, estou falando aqui já de 5 ou 6 ou 7 tributos que podem não ter a incidência idêntica, mas elas vão se sobrepondo na cadeia de consumo e tornam isso, e vai para o preço final. Então, quem paga essa sobreposição de tributos é o consumidor final, que é o que a gente chama de regressividade. Agora, o que eu acho, Eduardo, é que é uma cobrança injusta, né? Porque quem ganha mais acaba se beneficiando. Porque, por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela paga o mesmo tanto de imposto sobre o consumo do que uma pessoa que ganha 50 mil por mês. Claro, é muito injusto. É muito injusto. Por isso que talvez o ponto seja aumentar a tributação da renda e reduzir a tributação do consumo. Então, quer dizer, aquele que tem mais renda contribui mais com aquele lucro, com aquela renda, tá certo? Com aquele ganho. Mas eu acho que aí, para diminuir também o impacto para o consumidor, você tem que também diminuir a tributação sobre a produção e o consumo, para chegar o produto na ponta do consumo num preço muito menor, tá certo? E aí o empresário que é competente e que consiga ter lucro, que ele pague o tributo, que ele pague um imposto maior, o imposto de renda que ele vai ganhar. O que não dá, e que acho que não cabe mais com uma carga tributária de 34% em média do PIB, é ter aumento de tributação pura e simplesmente sem qualquer readequação dessas alíquotas, porque aí, de fato, já há um carregamento muito grande de custo e que não cabe mais, e aí fica até fácil o discurso, né? No Congresso, as entidades representativas falam, olha, não cabe mais, a carga tributária do Brasil, ela já está num índice muito alto. Acho que a gente poderia manter essa carga readequando as alíquotas, levando em consideração uma readequação que pudesse considerar folha de salário, consumo, renda e patrimônio, inclusive, porque a gente também tem tributação sobre o patrimônio aqui no Brasil. E eu acho que a gente tem ali uma boa possibilidade de movimentação de tudo isso. Então, que seja feita essa análise
e falar, olha, nós vamos ter um período de transição para implementação. Como é que nós vamos implementar isso? Né? Vai demorar quanto tempo? E o que a gente vai começar a implementar? Vamos implementar primeiro o consumo, ou vamos implementar consumo junto com renda, por um período de adaptação, com uma alíquota menor, mantendo a antiga, mas diminui um pouco o sistema antigo e implementa o novo, com o IVA, por exemplo, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que funciona muito melhor, pelo menos nos países desenvolvidos, sem dúvida alguma, é um modelo que pode até ser criticável, mas ele é melhor do que o nosso. Acho que é por aí. Parece tudo é melhor do que o nosso. Eduardo, eu tenho ainda uma questão, vou voltar lá ao assunto do imposto de renda, porque esse também foi a força e o ponto que levou o governo federal a fazer essa proposta que ratifico, está lá no Senado hoje, depois de ter sido aprovado na Câmara. Um dos pontos que eu ouvi o ministro Paulo Guedes falando e que é uma tentativa aí de se acabar com isso, são as isenções. Então, saúde, educação, que você declara e que isso abate no valor que você vai pagar. Uhum. Você acha que isso é, de fato, um privilégio? Olha, entendo que não. Para a pessoa física, sem dúvida nenhuma, não. Porque ele diz que é um privilégio, né? O ministro diz isso é um privilégio, essa história de você poder abater do seu imposto, consulta médica, conta de escola, não tem que abater nada, tem que pagar integral. Na Dinamarca, talvez. No Brasil, não sei. No Brasil, com certeza, não. Eu acredito que a gente ainda, por mais que a gente tenha um Estado social-democrático de direito, quer dizer, a gente ainda peca muito no aspecto social, tanto para cobrir aqueles que não têm condição, capacidade contributiva para pagar uma escola privada, mas também para aquele que tem condição de pagar uma escola privada e que vai para a escola privada ou que vai para o consumo médico fora do sistema público, porque não encontra uma resposta ainda adequada pelo sistema público. Então, veja, primeira coisa, a gente tem o dever constitucional de contribuir, de pagar tributos. Isso é fora de dúvida. O brasileiro que tem renda deve pagar tributos. Se deve pagar mais ou deve pagar menos, isso é de acordo com a capacidade contributiva de cada um. Tá certo? Agora, ter descontos sobre itens essenciais que não há uma cobertura de qualidade pelo governo, eu entendo que deva ser mantido. Não dá para uma pessoa física deixar de descontar isso. Claro que a gente pode chegar numa meta a alcançar isso um dia, tá certo? O Brasil já teve, pelo que eu sei, pelo menos aí meados da década de 50, 60, uma escola pública de altíssima qualidade. Hoje a gente sabe que tem um núcleo de escolas públicas pequeno de altíssima qualidade, que isso seja feito, que a gente tenha uma condição institucional que possa ser concedida. Agora, enquanto isso não é fornecido, vamos dizer, pelo governo, a gente precisa ter a classe média e aí a classe que tem renda precisa ter esses descontos, na minha visão. E mais um comentário aí, se me permitem, com relação ao ministro Paulo Guedes. Na minha visão, o ministro Paulo Guedes ele foi ineficiente na parte tributária por todo o governo que ele está conduzindo a nossa economia. Tanto é verdade que ele não conseguiu conduzir uma reforma tributária. Quando fez, foi rechaçado imediatamente. A última, que foi essa do imposto de renda, ele foi buscar um recurso de proposta dentro da Receita Federal do Brasil, sem ouvir também o setor privado. Então, veja, quando a gente critica que o setor privado também quer se privilegiar, a gente também tem que considerar o seguinte, que não adianta também só ouvir o setor público. Eu acho que a gente tem que ouvir todas as partes, tá certo? Uhum. E tem pessoas altamente qualificadas no Brasil para representarem essas partes. Tá certo? Professores da área de economia, de políticas governamentais, relações governamentais, a área jurídica, a área contábil. Então, acho que essas grandes cabeças que a gente efetivamente tem aqui no Brasil e que estão à disposição. Eu participo de alguns grupos de estudo há muitos anos, pessoas que estão disponíveis
para o debate e com propostas concretas já encaminhadas. Então, eu acho que é isso. Não adianta também a toque de caixa para falar, eu fiz uma reforma. Para fazer uma reforma mal feita, não faça. Tipo essa que estava aí, que está lá no Senado, porque o que todo mundo fala é que ela é extremamente injusta e privilegia de categorias e classes assim de uma forma absurda. Então, melhor ficar para lá, né? Assim, eu queria só pontuar uma coisa, juro, e aí a gente está encerrando, é sobre... A gente está falando da desoneração da folha, né? Mas essa é uma política que vem, como você colocou, desde 2012, instituída pelo governo Dilma, né, com mais de 50 aí segmentos, e hoje abrangendo 17. Ao longo desse tempo, aí não deu para avaliar se de fato isso é uma ferramenta que funciona para o emprego ou se é uma forma de privilegiar esses segmentos, Eduardo. Olha, faz tempo, hein? Já faz 10 anos quase. Sem dúvida, faz tempo. Se a gente olhar friamente o CAGED, o desemprego aumentou. Só aumentando. O desemprego aumentou. Então, sem dúvida alguma, claro, quem está se privilegiando desse modelo ou está se servindo dele vai defender com unhas e dentes a manutenção. Sim. São setores que realmente movimentam bastante a economia, tá? Construção civil, tecnologia, call center, têxtil, setor também rural ali de comunicação couro, calçado, também está no meio. Então, eu acho só que a gente não pode fazer as coisas de maneira... fazer mudanças abruptas. Esse é o grande ponto nesse momento. Então, eu acho que o contexto acaba justificando a manutenção do benefício, mas ele tem que ter fim. E ele, na minha tem que visão, ser avaliado. Ele tem que ser avaliado. Carece de... Tudo quanto é incentivo no Brasil carece de avaliação. Quer dizer, você dá um negócio com determinado fim, no mínimo você tem que ter uma ferramenta que meça isso, porque a sociedade não é obrigada a pagar nada para ninguém, né? Eu acho que tem assim, algumas propostas interessantes, até nesse aspecto de folha salarial. Eu sou membro da Associação Brasileira de Advocacia Tributária, a gente encaminhou pela ABAT um aditivo às duas propostas de reforma tributária que correm hoje, uma na Câmara e outra no Senado, exatamente para a readequação da folha. Primeiro, o norte disso é que todo mundo tenha a mesma base de tributação, tá certo? Não tenha mais o privilégio específico dos setores aí, mas que se façam alíquotas que reduzam, que as alíquotas sejam reduzidas progressivamente de acordo com o número de pessoas que você contrata. Então, quanto mais você contrata, claro que você vai pagar mais contribuição previdenciária, mas a alíquota vai reduzindo. Menor. Você estimularia a contratação formal de empregos. Essa é uma proposta que está lá no Congresso, foi encaminhada, é interessante, tá certo? Eu defendo essa proposta, acho ela bastante interessante, mas ela parte do patamar de um princípio, de uma premissa de que todos devem contribuir, a princípio, sobre a mesma base. Isso, e que aí tem como você mensurar, né? De fato, o que a pessoa está fazendo o que a empresa está fazendo com esse benefício, porque, pelo amor de Deus, é muita folga, né? Bom, Eduardo, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no Bastidores do Poder, dizer que foi um prazer falar com você. Vocês viram, né? Eu falei, queixo duro o assunto, mas quando a gente consegue falar com leveza... Rose, você tá sem microfone. Aí todo mundo entende. Obrigada, viu? Obrigada por falar conosco. Olha, muito obrigado, Zezé e Rose. Eu fico sempre à disposição. Espero ter contribuído, porque eu sei que o tema não é... Muito. Foi ótima a entrevista. Foi ótima. Obrigada, viu? Fácil. Obrigada. Um abraço para você. Bom final de semana. Obrigada. Você também. Tchau. E agora a gente vai para o intervalo, coisinha rápida, voltamos já.